Olá, eu sou o professor Iranilson Buriti, trabalho na Universidade Federal de Campina Grande, no campus central, e para mim é uma satisfação estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história. Todos nós temos uma história, temos determinadas memórias afetivas, e eu quero compartilhar rapidamente um pouco da minha experiência como alguém que saiu de uma condição de um contexto muito pobre, de muitas limitações, para um outro contexto a partir de pequenas vitórias que foram acontecendo em meu cotidiano. Eu sou filho de agricultores, nasci numa comunidade chamada Cisplatina, e a minha primeira grande dificuldade foi entrar na sala de aula porque eu tinha um problema na fala. E aquela professora teve uma sensibilidade muito grande ao trabalhar comigo de uma forma muito individual, não só me ensinando a ler e a escrever, mas também me ajudando a vencer esse problema na fala, que eu só consegui vencer aos 8 anos de idade. Mas eu cito isso para mostrar que eu não paralisei na primeira dificuldade que eu tive. Eu poderia ter ficado em casa, ter medo da escola enquanto um espaço do desconhecido, mas eu queria vencer. Eu fui para a escola, não me intimidei com aquele contexto de tantas dificuldades, para uma pessoa que não sabia se expressar corretamente, que não era entendido pelos colegas, mas eu fiz dessa dificuldade uma oportunidade para vencer aquele grande desafio. E graças a Deus eu consegui vencer aquele desafio. Depois disso, depois de ser alfabetizado, eu fui para uma outra comunidade chamada Cumaru, também no mesmo município de Pedra Lavrada, na Paraíba, e fui terminar a chamada escola primária. E nessa escola eu tive o contato com outras experiências. Se na primeira escola eu tive contato com o mundo da fala, com o mundo da escrita, de aprender as primeiras letras, na segunda escola eu fui apresentado ao mundo da leitura. Foi a primeira vez que a professora me apresentou uma pequena biblioteca com livros, com diversas histórias. E foi interessante que eu saí do Brasil por meio da leitura. Conheci o Oriente, conheci países da Europa por meio de vários livros que eu tomava emprestado na biblioteca. Então isso marcou muito essa minha fase da vida. Além do contato também com gibis, que eu me apaixonei por esse tipo de leitura, por essa plataforma de escrita que são os quadrinhos, e foi bem interessante que eu me apaixonei pelo mundo da leitura. Eu acho que hoje eu sou o que sou por conta daquelas experiências na escola primária. Outra coisa interessante é que eu saí da escola primária, fui para o ginásio no distrito de Sossego, e naquela escola eu já comecei a ter contato com outros mundos, com vários professores, mas também passei a ter muito mais dificuldades em casa. Por quê? Eu já era um adolescente, já tinha 12, 13 anos. O meu pai queria que eu fosse agricultor assim como ele, porque era o contexto natural da região, o contexto natural das famílias, era que todos os seus filhos fossem agricultores também. Mas eu não queria aquilo para mim. Eu queria alçar outros voos, eu queria ter outros projetos, ter outros sonhos. Eu queria ter contato com outro tipo de aprendizagem, e meu pai todos os dias me acordava com um rádio ligado, querendo que eu fosse para o roçado. E eu ficava dividido entre o mundo da roça e o mundo da escrita, o mundo da leitura, o mundo escolar. E assim foram construindo várias dificuldades, mas eu ia vencendo a cada uma delas, No ginásio eu finalizei, fui para Pedra Lavrada e eu fui fazer o científico, e nesse período eu acho que meu pai começou a compreender que eu não tinha muito jeito para a agricultura, que eu não tinha nascido para ser agricultor. Mesmo assim ele queria que todos os dias eu fosse para a roça, e eu ia, Mas às vezes eu burlava as normas
familiares, as normas paternas, né? E acabava fugindo do roçado, me escondendo em algum lugar, né? Até que um dia ele me procurou lá no meio do milharal e não me achou. E me flagrou estudando para uma prova. Eu tinha 17 anos e eu lembro que nesse dia ele disse: você está liberado, a partir de hoje não precisa mais voltar para a roça e para o roçado. E para mim foi muito significativo, justamente porque eu fiquei independente daquele tipo de tarefa. Eu continuei indo para o roçado, né? Acho que muito mais por obediência, muito mais por gratidão ao meu pai, mas agora eu não tinha mais aquela obrigação de estar todos os dias naquele cenário. Mesmo assim eu ajudava. Então eu terminei o ensino médio, fui prestar vestibular e passei para o curso de História na Universidade Federal da Paraíba, no campus de Campina Grande. E desde o primeiro período que eu me apaixonei por esse mundo da história, pelas ciências humanas, fui cativado pelas leituras, mas o meu foco não era apenas a graduação. Eu queria sair daquele mundo da agricultura do qual eu vinha, mas eu planejei chegar aonde eu estou hoje. Né? Então, eu estava na graduação, já pensava em fazer mestrado, e assim foi. Terminei a graduação e fui para a Universidade Federal de Pernambuco. Lá na Universidade Federal de Pernambuco, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado. Mas entre o mestrado e o doutorado, eu prestei um concurso, aliás, eu prestei 2 concursos. Um na Universidade Regional do Cariri, que é uma instituição estadual. Passei um ano como professor substituto, mas a condição de professor substituto não é muito cômoda. Hoje você está, amanhã você pode ser demitido, né, com a finalização do contrato. E em um ano eu acabei começando a focar em outros concursos e encontrei um edital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E me inscrevi. Eu lembro que no dia 18 de janeiro de 99 foi o dia da prova escrita. E aconteceu uma coisa interessante, que no mesmo dia da prova escrita, do concurso, o meu filho estava se submetendo a uma cirurgia no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E eu fiquei dividido entre estar em Brasília e estar na UFRN. Então foi aquele turbilhão de emoções, uma batalha interior muito grande, porque eu poderia ter acompanhado meu filho, mas perderia o concurso. Então foi muito difícil para mim. Às 7 horas ele entrou na sala de cirurgia e às 8 horas eu entrei no concurso. Mas graças a Deus que as 2 coisas deram certo. Eu fui aprovado na Federal do Rio Grande do Norte e a cirurgia dele teve bastante êxito. Passei 7 anos na Federal do Rio Grande do Norte, foi um tempo muito, muito bom. Foi o período em que eu fiz doutorado também na Federal de Pernambuco, onde eu comecei a perceber que a minha carreira estava se consolidando naquele contexto. E em 2005 eu deixei a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com muito pesar, né, mas fiz concurso na Universidade Federal de Campina Grande, onde eu estou hoje, e é uma universidade que eu amo muito, uma universidade que eu tenho muita estima, tenho muita consideração pelos professores, pelos alunos. É uma universidade que me fez crescer também, que é a Federal de Campina Grande, e um espaço no qual hoje eu desenvolvo uma disciplina chamada Metodologia da Escrita. É uma disciplina, para mim, super agradável, porque eu consegui perceber que a metodologia científica, juntamente com a metodologia da escrita, elas dão asas para os alunos, ao invés daquela concepção de uma metodologia da escrita que aprisiona, que limita os alunos. Eu tento mostrar justamente outro lado da metodologia da escrita, que é a capacidade dessa disciplina de levar o aluno a pensar o projeto por outros ângulos, a pensar os objetivos da pesquisa a partir de outras concepções, a dialogar com a teoria, com
com as fontes de pesquisa, a partir de outros lugares de fala. Então, essa disciplina tem um impacto muito grande, não só na minha vida como profissional, mas na vida do aluno também, que se debruça sobre ela, que investe seu tempo também em estudar, em perceber que a metodologia científica e a metodologia da escrita se complementam e que ajudam o aluno a pensar um projeto, a pensar uma ideia, a desenvolver com qualidade uma dissertação de mestrado, uma monografia, um artigo científico, uma tese de doutorado. Então, a Universidade Federal de Campina Grande me fez mergulhar por esse caminho. Em 2008, eu tive a possibilidade de fazer um pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz na área de História das Ciências e da Saúde. Em 2017, eu fui para a PUC de São Paulo, onde eu desenvolvi também uma pesquisa em nível de pós-doutorado. Já estive na Colômbia, em vários arquivos, pesquisando também essa interface entre Brasil e Colômbia, voltado às práticas de saúde bucal. Enfim, o que eu gostaria de mencionar é que eu tive uma história com muitos obstáculos, mas em todos esses obstáculos eu não esbarrei lá. Eu não me permiti ser assaltado ou ser vencido pelas limitações de um sítio, limitações de uma escola pública, limitações, de certa forma, de um contexto em que eu nasci, em que eu vivi. Mas eu sempre tentei sair daquele lugar de poucas oportunidades e eu criar as oportunidades para mim mesmo. É claro, com a ajuda da família, com a ajuda de professores, mas se foi possível para mim, é possível para você, é possível para os seus filhos, é possível para os seus alunos. Então é possível para aquele que acha que é possível. Então, esse é um pouco da minha história. Com certeza outros vídeos virão, e nesses outros vídeos eu vou lançando flashes sobre determinados aspectos da minha prática de ensino e da minha prática de pesquisa, com a finalidade de ajudar você a entender o que é a metodologia da história, a metodologia da escrita e a metodologia científica.